Saúde, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a todos que estão inscritos no canal Cristo Salva, este canal que leva a santa e gloriosa palavra do Senhor até meus amados irmãos. E meus amados, hoje o canal Cristo Salva, ele está aqui com esse jovem, é o jovem Mateus, ele que faz parte da congregação Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, e ele faz parte do departamento de jovens da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, aqui no bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará. E hoje ele está aqui no canal Cristo Salvo, e eu quero desejar boas-vindas a você aqui no canal. E Mateus, irmão Mateus, eu queria perguntar uma coisa ao irmão. O que representa para você Jesus Cristo de Nazaré? Primeiramente, agradecer ao Senhor pelo convite, agradecer a Deus pela oportunidade, porque nós que somos cristãos, nós entendemos que cada oportunidade que nós temos é uma oportunidade para nós falarmos de Jesus e de espalhar para as pessoas o que é esse amor que um dia nos encontrou e essa fé que nós professamos. Bom, Jesus, o que é Jesus Cristo para mim? Para mim, Jesus Cristo é um único caminho. Para mim, desde que eu o conheci, desde que Ele me encontrou, eu escuto muitas pessoas dizerem que nós encontramos a Jesus, mas na verdade foi Ele que nos encontrou, fomos nós que fomos achados por Ele. E para mim, desde que eu o conheci, desde que Ele me resgatou, eu posso dizer com toda certeza que Ele é minha única escolha, Ele é não é a primeira, Ele é a única escolha. E eu tenho certeza que é uma honra poder falar de Jesus, não porque é uma obrigação ou porque me foi feito um convite, mas sim porque depois de conhecê-lo, nós que o conhecemos, não conseguimos ficar guardando só para nós esse amor, essa graça que nos alcançou. Então, assim como a palavra nos diz que nós devemos falar desse Jesus, que nós devemos levar esse evangelho às pessoas que precisam, eu acredito que mais do que atendendo a um convite que o irmão fez, eu estou fazendo o que a palavra diz que nós devemos fazer. Não porque a lei está mandando, mas porque nós que o conhecemos, temos essa necessidade dentro de nós, gritando, de falar desse Jesus. Então, eu acredito que mais do que um ato de religiosidade, como muitas pessoas fazem por aí, que nós conhecemos, tem pessoas que falam de Jesus, mas na verdade nem conhecem esse Jesus de quem estão falando. Então, eu acredito que é muito isso, como eu já falei, Jesus, Ele para mim é tudo. Ele é o caminho e é a única escolha que eu faço todos os dias. Amém, glória a Deus. Irmão Mateus, quanto tempo já na fé, meu irmão? Quanto tempo já? Bom, na verdade eu nasci na igreja, minha família toda cresceu na igreja, mas de professar Jesus, de aceitar Jesus verdadeiramente, além do ato público, eu acredito que tem cerca de 2, 3 anos. 3 anos que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Tem muitas pessoas que dizem que o que nós precisamos fazer é dar o primeiro passo, só que eu acredito que o mais difícil mesmo não é dar o primeiro passo, e sim continuar, permanecer constante. E teve um momento da minha caminhada que eu entendi que eu não tinha aceitado Jesus verdadeiramente ainda, porque o que eu tinha feito era nada além de ir lá na frente e repetir as palavras que o pastor tinha dito para mim dizer. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí eu falava, aceito. Aí repetia aquilo que falava para repetir, o pastor fazia oração, eu ia para casa, só que eu ainda não tinha aceitado Ele verdadeiramente no meu coração como dono de tudo que eu sou, como dono da minha vida. E eu só fui entender isso há cerca de uns 3 anos e meio. E foi quando Jesus me encontrou, foi quando eu entendi a necessidade de eu não apenas falar de Jesus, mas eu viver e eu procurar fazer com que Jesus seja visto em mim. Então, eu acredito que mais do que ser pregado, o Evangelho tem que ser vivido. Não é só você dizer que você crê em Jesus, mas você tem que ser verdadeiramente um seguidor de Jesus. Assim como a palavra diz que
nós devemos ir fazer discípulos. É justamente isso que eu estava falando. Nós temos que viver para depois nós irmos fazer discípulos, para depois nós irmos falar para as pessoas desse Jesus que nós agora conhecemos, para que as pessoas possam ver em nós esse Jesus que nós anunciamos. É como já foi pregado muitas das vezes aqui na igreja, nós somos a carta que as pessoas lá de fora estão lendo. Então é exatamente isso que a palavra diz e que eu acredito. E sobre a minha fé, eu glorifico a Deus de dizer, muitos podem dizer que é motivo de vergonha, porque eu já nasci na igreja, mas eu glorifico a Deus de dizer que eu aceitei Jesus mesmo, de verdade, há uns 3 anos, e desde então eu tenho procurado seguir à risca, não apenas o que os irmãos dizem, mas o que a palavra, o que Jesus diz que nós devemos fazer. Amém, glória a Deus. A gente vê, né, um testemunho muito importante desse jovem, e a gente entende também que quando você é alcançado por Jesus, você tem uma mudança, porque esse manifesto que há em nós é um manifesto do Espírito Santo de Deus. Então, quando você tem um encontro com Jesus, há uma mudança, você passa a ser luz para o mundo. Amém? Meus amados irmãos, eu quero aqui desde já agradecer as suas palavras aqui para o canal Cristo Salva, porque esse canal ele está aqui para justamente falar do amor genuíno de Deus, e também este canal ele serve para servir como testemunho para as pessoas que estão nos assistindo, que Deus, ele quando age na vida de qualquer ser humano, ele age de uma maneira sobrenatural, dando vida em abundância e falando do seu amor, que Jesus, ele me ama e te ama também. Amém? E o irmão Mateus também, ele é também músico, né, da igreja, faz parte do conjunto aqui da igreja. E gostaria que o irmão, você está com a oportunidade de louvar o Senhor aqui no canal Cristo Salva. Amém? O irmão pode louvar ao Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém. Que nós possamos sempre ter nos nossos corações a certeza de que o único descanso, a única paz que pode verdadeiramente preencher esse vazio que há dentro dos nossos corações é Jesus. E só Ele pode preencher, só Ele é o nosso descanso. Pousado em
caio de novo em tuas mãos. Caio na graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio na graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio na graça, Senhor. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele, tu és Jesus, aquele que me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Parabéns, meu irmão, parabéns. Que Deus te abençoe e que você continue nessa caminhada cristã, que a sua vida está coberta com a unção do Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza que Deus te usa na obra e você pode ter certeza que você tem um trabalho ainda muito maior. Mais do que esse trabalho que você tem na obra, Deus ainda te promete um trabalho muito maior, porque você tem a unção do Espírito Santo de Deus. E quando a gente tem a unção, quando a gente se alegra em trabalhar para a obra, Deus ele nos traz coisas grandes em nossas vidas, que você possa crescer, meu amado, mais e mais ainda na obra do Senhor, porque toda honra e toda glória seja dada a Ele. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. E um forte abraço e muito grato pela oportunidade de você estar aqui no nosso canal Cristo Salva. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.